Este confronto violento ocorreu durante tensões nas águas contestadas do Mar do Sul da China. O confronto entre o pessoal militar chinês e filipino foi perto da disputada segunda costa de Thomas. Imagens divulgadas pelo exército filipino mostraram um de seus barcos sendo atingido. Mas recentemente as tensões aumentaram perigosamente em outra parte do Mar do Sul da China, as águas ao largo da costa oeste do Filipinas. É aqui que começa a próxima guerra? Não Taiwan, não Japão, mas as Filipinas. Veja, há apenas algumas semanas, o secretário de Defesa Pete Hegseth visitou a nação e garantiu o compromisso da América em defender as Filipinas, se a China vier. Bem, Xi Jinping decidiu testar esse compromisso. Há apenas alguns dias, a guarda costeira chinesa invadiu uma ilha filipina desabitada e hasteou a bandeira chinesa lá. A mídia estatal chinesa está celebrando essa invasão, como a China reivindicando o que é legitimamente dela. Atualmente, as nações do Sudeste Asiático se preparam para um conflito com o Exército de Libertação Popular. O Vietnã encomendou 26 caças F-16 dos Estados Unidos. O Japão inaugurou uma nova base de combate para as tropas dos Estados Unidos da América, enquanto as Filipinas realizaram um dos maiores ensaios de defesa junto às tropas americanas. Todos sabem que a China não quer apenas Taiwan, ela quer tudo. Isso pode ser mais político, mas eu vou dizer mesmo assim, Taiwan não é o estado final para a China, e todas as pessoas que... A luta sobre Taiwan não é o ponto principal da questão. Eles acreditam que as Filipinas são seu território. Eles acreditam que a Coreia é seu território. Eles também acreditam que a Coreia do Norte é seu território, mas a veem como um estado tampão com a Coreia do Sul. Isso mudaria se conseguissem capturar a Coreia do Sul. Eles até pensam que a maior parte do Japão lhes pertence e tentaram reivindicá-la. Repetidamente, por milhares de anos, e até hoje, como até publicamente, eles não dirão que possuem todo o Japão, mas eles mantêm que possuem parte do Japão. Como não, talvez não possuímos tudo, mas aquela parte definitivamente é nossa. É realmente perigoso deixar pessoas com ambições milenares de governar essas áreas sem controle. Porque mesmo que você não se importe com Taiwan, o que você deveria, porque toda a nossa economia moderna funciona com chips deles, e até descobrirmos como fazê-los melhor ou tão bom quanto nós, temos que mantê-los por perto. Mesmo que você não se importe com Taiwan, há muitos motivos para garantir que estamos assustando a China no dia 8, dia 80, dia 80. Parece que muitos canais aqui no YouTube que expõem as sujeiras do Partido Comunista Chinês estão sendo censurados porque suas visualizações estão caindo drasticamente. Por isso, pedimos que cliquem no botão de curtir e se inscrevam se puderem nos fazer esse grande favor. Isso nos ajuda muito no algoritmo e na luta contra o líder do Partido Comunista Chinês. Agora vamos falar sobre essa nova ilha que a China reivindicou. Aqui está o relatório do Financial Times sobre isso. A China apreendeu um recife disputado a apenas quilômetros de distância do mais importante posto militar das Filipinas no Mar do Sul da China, aumentando o risco de um novo impasse entre dois reivindicadores rivais. A Guarda Costeira da China implementou o controle marítimo e exerceu jurisdição soberana sobre Sandy Cay neste mês. Oficiais da Guarda Costeira desfraldaram a bandeira chinesa para declarar soberania sobre o recife nas ilhas Sparkly. A ação marca a primeira vez em anos que Pequim, que reivindica quase todo o Mar do Sul da China, oficialmente plantou sua bandeira em outra área anteriormente desocupada. A Casa Branca disse que os relatórios da China apreendendo a caverna Sandy são profundamente preocupantes se forem verdadeiros. Como mencionei anteriormente, a mídia estatal chinesa está se divertindo muito com isso, principalmente porque os Estados Unidos da América e as Filipinas estão prestes a realizar um dos maiores exercícios militares no Mar do Sul da China, e a China não está feliz com isso. E é assim que eles queriam revidar. O relatório da mídia estatal chinesa. Oficiais da Guarda Costeira Chinesa recentemente exibiram a bandeira nacional no Recife Tixian, declarando soberania enquanto limpavam a área removendo detritos. Desde 2024, as Filipinas tentaram enviar embarcações perto das ilhas e recifes soberanos da China no Mar do Sul da China para monitorar supostas atividades de construção de ilhas artificiais. Tenho certeza de que quase todos vocês ouviram falar sobre a reivindicação da linha de 9 traços da China no Mar do Sul da China. Agora, como você pode ver na imagem da sua tela, ela praticamente cobre todo o mar.
Mas uma coisa que você pode não saber é como a China conseguiu essa reivindicação, de onde eles tiraram as 9 linhas tracejadas. Prepare-se para rir. Segundo o Partido Comunista Chinês, o Mar do Sul da China pertence à China, porque um explorador chinês o descobriu. Portanto, pertence à China. Acho que pelo mesmo raciocínio, a China pertence à Itália, porque Marco Polo, entre aspas, descobriu a China. É hora do Partido Comunista Chinês ceder o controle aos italianos. Brincadeiras à parte, o Partido Comunista Chinês realmente não se importa com a história da região. Se o Partido Comunista Chinês quisesse ser historicamente preciso, a China seria muito menor do que o território que controlam atualmente. Teríamos o Tibete e Xinjiang como nações independentes. Porém, o Partido Comunista Chinês desconsidera a história. O que importa para eles no Mar do Sul da China é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Veja, acredita-se que o Mar do Sul da China tenha cerca de 28 bilhões de barris de reservas de petróleo, 266 trilhões de pés cúbicos de gás natural e abriga 1/3 de toda a biodiversidade marinha do mundo. Além disso, o Mar do Sul da China é uma rota comercial de grande importância. A partir de 2023, cerca de United States dólares dos Estados Unidos, 5,3 trilhões em comércio, transitaram pelo Mar do Sul da China. Agora, a China adoraria ter acesso a tudo isso, especialmente considerando que cerca de 50% do petróleo chinês é importado do Oriente Médio. Com o controle do Mar do Sul da China, a China obtém acesso às reservas de petróleo e garante as rotas de trânsito para o petróleo que importa do Oriente Médio. Mas é aqui que a China tem um grande problema, e isso é algo chamado direito internacional. Sei que estão rindo, pois o direito internacional nunca impediu o Partido Comunista Chinês antes. Veja, de acordo com a Lei do Mar, que foi assinada na Convenção das Nações Unidas de 1982, as águas territoriais soberanas de cada país se estendem a um máximo de 12 milhas náuticas de sua costa, que é cerca de 22 quilômetros. Além disso, todo país costeiro pode estabelecer uma zona econômica exclusiva que se estende aproximadamente 200 milhas náuticas, ou cerca de 370 quilômetros a partir de sua costa. Todo país que faz parte das Nações Unidas reconhece essa lei, incluindo a China. E é assim que todo país reivindicou ser parte do Mar do Sul da China, 200 milhas náuticas a partir de sua costa. Todos os países, exceto a China, embora existam sobreposições nas reivindicações do Vietnã, Malásia, Mianmar e Filipinas. Mas ninguém está falando muito sobre isso porque, bem, todos esses países estão unidos contra a reivindicação da China. Como vocês sabem, a China tem uma grande linha de 9 traços que cobre 90% do mar. O Partido Comunista Chinês tem sido muito agressivo para impor a linha de 9 traços. Observe isso. E a Sky News presenciou um confronto no disputado Mar do Sul da China. Um navio da Guarda Costeira chinesa usou um canhão de água contra uma embarcação filipina que transportava nossa equipe, incluindo a correspondente na Ásia, Cordélia Lynch. No mês passado, o porta-voz do governo chinês afirmou que suas ações na região estavam embasadas no direito internacional. Mais informações com Cordélia. Estamos a bordo de um navio da Guarda Costeira das Filipinas. Estamos no meio do Mar do Sul da China. Esta é uma via navegável muito disputada. E o que estou cercada agora é um telhado quebrado, porque a Guarda Costeira chinesa, que você pode ver apenas aqui, tem disparado diretamente canhões de água contra nós. Isso tem sido há muito tempo um jogo de blefe entre a China e as Filipinas. Eles ambos reivindicam direito a esta via navegável. E vimos uma disputa, uma coreografia nas últimas horas entre os dois, a Guarda Costeira filipina sendo cercada pelos chineses. Agora, isso é algo que pode facilmente tomar um rumo para o pior. Eles conseguiram conter um possível conflito aberto, mas os analistas se preocupam que as coisas possam mudar facilmente. Vimos os Estados Unidos aumentando sua presença militar nesta área, enquanto pedem à China que não adote o que descrevem como táticas agressivas. Os chineses dizem que é direito deles estar aqui. Infelizmente, para o Partido Comunista Chinês, os Estados Unidos da América não permitirão que a China intimide seus vizinhos menores. Essa foi a mensagem do secretário de Defesa, Pete Hegseth, para a China durante sua visita às Filipinas há 4 semanas.
Então, garantiremos que a liberdade de navegação retorne àquela parte do mundo, tão pertinente à nossa conversa de hoje. As Filipinas desfrutam da liberdade de navegação no Mar do Sul da China ou no Mar das Filipinas Ocidental. É algo que levamos muito a sério. Há uma longa lista de países no passado que tentaram testar a determinação dos Estados Unidos. Estamos resolvidos neste momento, neste instante, a trabalhar com nossos parceiros para restabelecer o ethos guerreiro, reconstruir nosso exército e restabelecer a dissuasão e apoiar nossos aliados e parceiros em primeiro lugar. Nesta região, devido às ações chinesas, o exército dos Estados Unidos também implantou um lançador de mísseis antinavio pela primeira vez na ilha Bataan, nas Filipinas. Essa implantação fez parte dos cenários de batalha simulada que foram conduzidos durante o fim de semana nos exercícios anuais de Bakultan, entre os Estados Unidos e seu aliado mais antigo por tratado na Rússia, as Filipinas. Este exercício não apenas simulou uma guerra real, mas também enviou uma forte mensagem para a China. Forças dos Estados Unidos da América e Filipinas, em ações separadas, dispararam mísseis e artilharia, abatendo múltiplos drones que simulavam aeronaves inimigas durante exercícios com munição real. Cerca de 9.000 americanos e 5.000 militares filipinos participaram deste exercício de combate. Além disso, pelo menos 260 militares australianos se juntaram, com pequenas delegações de observadores do Japão e outros países também assistindo aos exercícios. Como esperado, a China estava completamente contra os exercícios de combate e os chamava de provocativos. O Partido Comunista Chinês enviou um grupo de porta-aviões para enviar sua própria mensagem, dias antes do início dos exercícios. Claramente, a China não gosta que as Filipinas ofereçam resistência no Mar do Sul da China, e a China recorreu a lutar sujo. Agora está indo atrás de oficiais dentro das Filipinas. Há apenas 3 dias, as Filipinas descobriram que a embaixada chinesa contratou uma empresa de relações públicas para disseminar desinformação sobre o presidente filipino e a reivindicação das Filipinas no Mar do Sul da China, também conhecido como Mar das Filipinas Ocidental. Recentemente, o Google alterou seus mapas para rotular o Mar das Filipinas Ocidental, desagradando a China. Eles estão levando a luta para as Filipinas, perseguindo oficiais que se opõem ao Partido Comunista Chinês. Acabou de chegar. A China está financiando fazendas de trolls locais como parte de uma operação secreta de informação e influência visando o governo filipino e senadores filipinos. Durante uma audiência no Senado, um senador apresentou 930 mil pesos pago pela embaixada chinesa a uma empresa local de marketing em 2023 para operar uma rede de guerreiros do teclado. Isso não é novidade. A China também tem guerreiros do teclado espalhados pela internet, inclusive no Twitter. Eles estão disponíveis no YouTube e no Facebook. Acabei de ver um dos tweets mais chocantes que já encontrei, com cerca de 5.000 visualizações no Twitter. Aqui está ele. Esta conta falsa chinesa postou que apenas cerca de 300 pessoas morreram no massacre da praça Tiananmen. A maioria eram soldados assassinados por agitadores e trabalhadores financiados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentaram instalar seu fantoche, Zhao Zhejiang, para ser o Gorbachev da China. Se os Estados Unidos da América tivessem conseguido mudar o regime, 900 milhões de chineses estariam na pobreza. Vamos agora falar sobre esses 800 milhões em um único segundo. Primeiramente, esse tweet com desinformação e propaganda estranha obteve 500 mil visualizações no Twitter. Nem consigo imaginar a desinformação no TikTok. Não tenho, então não saberia. Vocês não têm TikTok, então não saberiam. O que me preocupa é que a juventude americana tem TikTok e está sendo alimentada com propaganda chinesa, enquanto tentamos nos desacoplar da China. A indústria de fuga não depende da China, e a China tem acesso direto ao nosso futuro. Não entendo por que o TikTok não é proibido. O projeto de lei foi aprovado por ambas as casas e foi assinado pelo presidente, e agora tudo o que estamos esperando é que ele seja proibido. Eu não entendo por que a administração Trump não puxou o gatilho. Estamos tratando a China como se fosse o Japão nos anos 1980, onde temos apenas uma competição econômica, quando na realidade isso não é verdade. A liderança chinesa não vê isso como uma competição econômica. Eles encaram isso como uma crise existencial e usam qualquer truque para obter vantagem.
Acredito que fui ao Japão pela primeira vez em 1991, dentro de 12 meses do pico da bolha, uma década de se desenrolar, uma década de mal-estar. E então, em 2012, eu me deparei com um sujeito, em 2011, ele estava concorrendo a primeiro-ministro chamado Shinzo Abe, e ele sabia que o Japão precisava de mudanças e as implementou muito rapidamente. Mais de uma década depois, o Japão apresentou um notável crescimento econômico. E eu acho que os seus equivalentes chineses chegarão a essa realização. E algumas de nossas políticas, às vezes, precisam de um impulso externo. Esta é a mesma China que intencionalmente envia fentanil para os Estados Unidos, causando a morte de milhões de americanos. O Partido Comunista Chinês alega publicamente querer ajudar os Estados Unidos da América a conter o comércio de fentanil, mas na realidade trabalha ativamente contra esse objetivo declarado. Sempre que os investigadores dos Estados Unidos pedem ajuda à China para prender alguém na China que está fortemente envolvido neste comércio, adivinha o que a China faz? Eles nem mesmo ajudam de fato. Na realidade, eles avisam o perpetrador que os Estados Unidos da América estão investigando-o, permitindo que ele apague as evidências e faça o comércio de maneira mais discreta, se é que você me entende. Este Estado está ativamente enviando drogas que tentamos impedir. Talvez não devêssemos tratá-los como se apenas quisessem competir economicamente. É aqui que temos que ser fortes quando negociamos com a China. As negociações com a China não devem se limitar ao montante negociado, mas abranger todas as queixas contra o Partido Comunista Chinês. Deveria proteger a propriedade intelectual dos empreendedores americanos e parar o comércio de fentanil. E, por fim, deveria nivelar o campo de jogo. Se as empresas chinesas podem vir aqui e vender, as empresas americanas deveriam poder ir à China e vender sem ter que se preocupar com sua propriedade intelectual sendo simplesmente roubada. Xi Jinping agora percebe que o objetivo dos Estados Unidos da América vai além de apenas um déficit comercial. É por isso que ele prolonga as negociações. Ele está fazendo isso de uma maneira única, onde, mesmo com a economia chinesa em dificuldades e oficiais chineses já negociando com os Estados Unidos da América, publicamente a China nega estar negociando. Os problemas devem ser resolvidos através de negociações e a prática de pressão máxima deve ser abandonada. As ameaças e chantagens devem parar, e o diálogo com a China deve ser baseado em igualdade, respeito e benefício mútuo. Relatórios que sugerem o contrário são falsos. Pelo que entendo, não houve consultas ou negociações entre a China e os Estados Unidos sobre tarifas, muito menos algum acordo alcançado. Esta guerra tarifária foi iniciada pelos Estados Unidos da América e a posição da China sempre foi clara e consistente. Estamos preparados para agir se preciso, mas seguimos abertos ao diálogo. No entanto, qualquer diálogo e negociação devem ser baseados na igualdade, respeito e mútuo. O que estamos testemunhando é que os Estados Unidos da América estão abusando das tarifas, prejudicando seriamente as regras da Organização Mundial do Comércio. Literalmente 12 horas após essa declaração, temos uma foto de um alto funcionário chinês entrando no prédio do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E também temos um comentário do jornalista que tirou essa foto dizendo que os funcionários chineses tentaram impedi-lo de tirar as fotos e até o forçaram a apagar algumas. Infelizmente, isso não é a China. Membros do Partido Comunista Chinês esqueceram que nos Estados Unidos da América temos liberdade de imprensa. Aqui está o relatório. Por volta das 7 da manhã, em 24 de abril, um alto funcionário do Ministério das Finanças da China foi visto entrando na sede do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em Washington, Distrito de Colômbia, acompanhado por 10 assistentes. A foto exibe assistentes chineses aguardando a conclusão da reunião bilateral. Eles estavam usando crachás para participar da reunião dos ministros de finanças do G20 e sua nacionalidade estava escrita como China no crachá. Oficiais chineses bloquearam firmemente a imprensa de fotografar altos funcionários ao entrarem no edifício do Tesouro dos Estados Unidos da América. Embora a imprensa tenha dito, não temos autoridade para bloquear a liberdade de imprensa, o oficial chinês disse: temos o direito de recusar permitir que nosso pessoal seja fotografado e exigiu que a imprensa exclua todas as fotos tiradas em seu smartphone. Xi está repetindo o que fez durante o governo Trump pela primeira vez. Quando o presidente Trump impôs tarifas sobre produtos chineses em 2018, Xi Jinping apenas prolongou as negociações.
Quando um acordo comercial foi feito no fim da administração Trump, Xi esperava que a próxima administração fosse mais branda com a China. Mas, infelizmente, para o Partido Comunista Chinês, o presidente Biden apenas reforçou suas sanções e tarifas e garantiu que a China não pudesse fazer nenhum avanço na frente da inteligência artificial. Agora, o presidente Trump está de volta com força total. Xi Jinping espera repetir o mesmo. Apenas prolongue as conversas pelo maior tempo possível. Aqui está o plano dele. Xi ofereceu que os subordinados iniciassem as negociações, mas Trump insiste que Xi negocie diretamente por telefone. Por isso, Estados Unidos da América e China nem falam sobre o assunto. Mas por que isso é relevante? Explicarei. Xi está usando táticas padrão de negociação chinesa, como jogar pelo tempo. Ele ofereceu remover as tarifas para começarmos a negociar, mas quer arrastar até o próximo cara. Trump provavelmente reconhece isso de seu primeiro rodeio de cabras, mas não está comprando a tática de atrasos e extensões. O acordo comercial da primeira fase de 2020 foi fechado perto do final do primeiro mandato de Trump, apesar das negociações durarem quase todo o período. Ele provavelmente aprendeu a lição. Em segundo lugar, Xi quer fatiar como um salame, como dizemos no mundo da China. Você começa com um salame e avança através de várias etapas de negociações. E a cada passo, seu novo interlocutor exige apenas uma fatia. Então, quando você chega à assinatura, na verdade não sobra nenhum salame. Xi e a China aplicam esse golpe o tempo todo. Suspeito que Trump aprendeu a lição e, por isso, se recusa a fazer qualquer coisa, a menos que Xi ligue e faça o acordo. Há outras razões, mas comece por aqui. Mesmo coisas que as pessoas não percebem, esta rodada da China conosco será muito diferente da primeira. O YouTube está crescendo tão rápido que acabou de ultrapassar a Netflix para se tornar o aplicativo mais popular na televisão. Isso é apenas na televisão. A propósito, se você combinar televisão, telefones, computadores, tablets, as pessoas estão gastando uma quantidade insana de tempo assistindo ao YouTube. É exatamente por isso que o YouTube está pagando aos criadores $45 mil por minuto. Isso é 64 milhões de dólares todos os dias. Então, se você já pensou em começar um canal no YouTube para você, agora é o momento perfeito. Se você quer aprender como pessoas crescem no YouTube em 2025, como esse cara que conseguiu milhões de views poucos meses após iniciar um canal, tenho uma solução para você. Neste fim de semana, farei um bootcamp gratuito para iniciantes, onde compartilharei dicas sobre o YouTube e responderei perguntas sobre como crescer na plataforma. Se você quer aprender com este bootcamp, inscreva-se pelo link na descrição ou escaneie o Quick Response Code na tela.